aula de número 5. Hoje nós falaremos sobre a comparação de mais de 2 tratamentos. O que seria então comparar, mais de 2 tratamentos? Para isso nós vamos utilizar hoje o exemplo 13, em que a gente tem aqui uma tabela com dados de índice de resistência para 24 corpos de prova retirados de 4 tipos diferentes de madeira. A madeira A, B, C e D. Certo? Então, essas madeiras, elas têm origens diferentes e foi medido o índice de resistência para cada uma delas. Nós temos aqui 4 medidas para madeira A, 6 medidas para madeira B, 6 medidas para madeira C e 8 medidas para madeira D. A questão é, quando desejamos comparar mais de 2 tratamentos, ou no caso aqui, a origem de 4 tipos de madeira diferentes, nós precisamos, então, da mesma forma que fizemos anteriormente, constituir um teste de hipótese. Basicamente, sempre existe dentro de uma amostra a variação dos dados ao entorno dessa média. No entanto, para a gente conseguir comprovar se eles são estatisticamente diferentes, também precisa existir uma variação entre os tratamentos. E essa variação entre os tratamentos, ela só vai ser significativa e visível se ela for muito maior do que a variabilidade dos dados dentro de cada tratamento. Para isso, então, nós vamos fazer um teste de hipótese. E na nossa hipótese é H1 que eles são diferentes e H0 que essas médias seriam todas iguais. Então, aqui, no caso, para madeira A, a gente tem a média da madeira A, 66 é a média da madeira B, 68 a média da madeira C e 61 a média da madeira D. E temos a média geral. A média geral é feita pela soma de todos os indivíduos das 4 amostras dividido pelo número total. Para isso, para explicar essa variabilidade dentro do tratamento e fora, entre os tratamentos, nós precisamos construir o que a gente chama de quadro de ANOVA. O quadro de ANOVA, ele mostra como se distribui a variabilidade desses dados. Certo? Nós teremos, então, a variabilidade dado a média entre os tratamentos, dentro do tratamento e a variabilidade total. SQ nós vamos chamar de soma dos quadrados, aqui seria o grau de liberdade e o quadrado médio. Mas nós vamos aprender passo a passo como construir esse quadro de ANOVA. Vamos começar com as variações dentro do tratamento. Essa variação dentro do tratamento você já sabe fazer, ok? Vamos chamar de soma dos quadrados dos desvios da média dentro do 10º tratamento, esse ST, em que é, na verdade, o somatório de cada um daqueles valores dentro do tratamento menos a média do tratamento ao quadrado. Olha, essa é a parte do denominador. Essa parte é muito similar à variância, certo? Quando temos, então, a madeira A, nós temos 4 amostras e a média do tratamento 1, da madeira A, é 61. Se fôssemos, então, calcular o SQ, a soma dos quadrados, que a gente vai chamar, então, de S1, porque é do tratamento 1, seria cada um dos valores menos a média ao quadrado, e a gente faria o somatório disso, viu? Deu 10. O grau de liberdade seria 4 amostras menos 1, que dá 3. E a gente tem a variância amostral. A variância amostral é essa soma dos quadrados dividido pelo grau de liberdade. Temos, então, 3,3. Ok? Da mesma forma, poderíamos fazer, então, a variância amostral da amostra B, da madeira C e da madeira D. Certo? Supondo, então, que há variâncias, porque temos K tratamentos, que essas K variâncias estimam a mesma variância populacional, a gente vai fazer igual a gente fez. Nós iremos fazer igual fizemos quando fizemos comparação de 2 tratamentos. Teremos um estimador comum. Esse estimador ponderado da variância populacional comum, que nós vamos chamar, então, de quadrado médio.
certo? O quadrado médio, que é esse SR minúsculo ao quadrado, é uma variância ponderada, levando em conta as variâncias individuais das amostras. Olha, nós temos, então, o somatório para cada tratamento. Então, a gente vê a variância do tratamento 1, o grau de liberdade do tratamento 1 vezes a variância do tratamento 1, mais para o tratamento 2, para o tratamento 3, para o tratamento 4, dividido pela soma dos graus de liberdade de todos os tratamentos. Mas nós vimos aqui que o grau de liberdade vezes a variância da nossa amostra é justamente o S1 maiúsculo ao quadrado, que é a soma dos quadrados, certo? Isso tudo dividido, e que o grau de liberdade, por exemplo, da amostra 1, seria N1 menos 1. Substituindo tudo isso, o que a gente tem? Somando todos os N's, somando todas as amostras de cada tratamento, temos o N maiúsculo, que é o número total aqui das nossas amostras, menos K tratamentos, né? Que no caso aqui K vale 4. E a soma disso aqui seria o SR ao quadrado, que maiúsculo, a soma dos quadrados total. Então, a gente vai chamar de quadrado médio, o SR minúsculo ao quadrado, e nós vamos chamar de soma dos quadrados, SQ, o SR maiúsculo ao quadrado, certo? A variação agora entre os tratamentos. Podemos fazer a média geral para os tratamentos. A média geral é em relação a todas as amostras, independente do tratamento, certo? Na verdade, você simplesmente vai somar todos os dados para os tratamentos e para todas as amostras, certo? Então, você vai de 1 a K tratamentos e dentro de cada tratamento você vai varrer todos os indivíduos que compõem aquela amostra de cada tratamento. Se não existir, então, diferença entre as médias de tratamentos, um segundo estimador da variância populacional vai poder ser obtido a partir da variabilidade das médias do tratamento em torno da média geral, que nesse caso aqui foi 64, em que K maiúsculo é o número, então, de tratamentos, né? Aqui a gente tem um exemplo nosso, que então, somando todos aqueles valores, dividindo por 24 amostras, temos aí uma média geral de 64. Da mesma forma que fizemos para a variação dentro do tratamento, podemos fazer a soma dos quadrados entre os tratamentos. O que seria isso? Então, para o tratamento 1, a gente tem, por exemplo, lá 4 amostras. Então, seria 4, que multiplicaria a média do tratamento menos a média total ao quadrado. Mas aí a gente faria IT igual a 2 para o tratamento 2, para o tratamento 3 e para o tratamento 4, por exemplo. O quadrado médio, na verdade, entre os tratamentos, pode ser definido como o ST sobre o K-1. E o número de grau de liberdade entre os tratamentos é o número de tratamentos K-1, que nesse caso do nosso exemplo seria igual a 3. Então, no nosso exemplo, como que ficaria o valor de ST e o valor de ST ao quadrado? Então, usando os nossos dados, a gente tem aqui a média de cada tratamento, 61, 66, 68, 61. Podemos, então, calcular quem é o valor da média do tratamento menos a média geral, que é 64. Então, 61 menos 64, menos 3. 64 menos 66 menos 64, 2. 68 menos 64, 4. 61 menos 64, menos 3. Temos aqui o valor de NT de cada amostra, certo? Com isso, a gente pode calcular aqui na nossa fórmula. 4 vezes menos 3 ao quadrado, 6 vezes 2 ao quadrado, 6 vezes 4 ao quadrado, mais 8 vezes menos 3 ao quadrado. Ao todo, temos aí o ST, que é a soma dos quadrados, ou o SQ, igual a 228. O grau de liberdade do tratamento é 3, e o ST quadrado
é o ST maiúsculo dividido pelo grau de liberdade, que dá, então, 76. Todos esses dados vão compor, então, o nosso quadro de ANOVA. Vocês perceberam que há uma grande diferença entre o valor do SR² e do ST²? Ou seja, o estimador ponderado de variância residual, que é dentro do tratamento, foi 5,6, com grau de liberdade de 20, enquanto que entre os tratamentos a variabilidade foi muito, muito maior. Isso já é um indicativo de que há uma possibilidade de existir realmente uma diferença entre esses valores de madeira. Então, vamos começar a compor o nosso quadro da análise de variância, ANOVA. Uma medida da variabilidade para todas as observações é dada pela variância amostral para N observações. Então, a soma dos quadrados total dos desvios da média, que nós vamos chamar aqui de SD, pode ser dado pelo somatório dentro do tratamento, de 1 a K tratamentos, e aí dentro do tratamento você faz de 1 até todos os indivíduos, em que você vai pegar o valor individual menos a média geral, que é 64, e elevar ao quadrado. Vou fazer, então, o somatório disso. Essa soma dos quadrados, ele vai nos levar, então, a uma variância amostral, que é um quadrado médio em relação à média geral, que é o SD minúsculo ao quadrado, que nada mais é do que o SD, que a gente viu aqui, dividido pelo número de grau de liberdade, que é N menos 1. No nosso exemplo da tabela 3, quem seria então o SD? Nós pegaríamos todos os elementos da tabela e faríamos o elemento 62 menos a média geral elevada ao quadrado, mais, e faríamos isso para todos os valores de todos os tratamentos. Essa soma dos quadrados total em relação à média deu aí 340. O nosso grau de liberdade é o número total de amostras menos 1, que é 23. Fazendo, então, o cálculo do SD minúsculo ao quadrado, temos o 340, que é o SD maiúsculo, dividido pelo 23, que é o grau de liberdade, dá 14,8. No nosso quadro, então, de ANOVA, nós teremos aqui as fontes de variabilidade. Entre os tratamentos, a soma dos quadrados foi 228, o grau de liberdade 3 e o quadrado médio 76. Dentro do tratamento, a soma dos quadrados foi 112, o grau de liberdade 20 e o quadrado médio foi 5,6. Em torno da média Y, a gente tem, então, uma soma dos quadrados de 340, um grau de liberdade de 23 e o quadrado médio de 14,8. Olha só que interessante, se nós somarmos o ST e o SR, nós vamos obter o SD, ou seja, SD, que é esse somatório, pode ser substituído aqui, então, pelo valor do ST, dado por essa relação, e pelo valor do SR, dado por essa outra relação. Rearranjando, então, esses valores, SD também pode ser dado com esse somatório, em que eu tenho, é como se eu pegasse, então, cada valor individual na tabela, elevasse ao quadrado, menos o número total de amostras, que multiplica a média geral ao quadrado. Ou seja, a soma dos quadrados total dos desvios da média é igual à soma de quadrados entre os tratamentos, mais a soma de quadrados total dos desvios da média. Podemos avaliar a contribuição da média geral. Por exemplo, vamos chamar de G o somatório de todos os indivíduos que temos nas nossas amostras independentes dos tratamentos. Se eu somar, então, todos esses valores, é a mesma coisa de pegar a média e multiplicar por N, uma vez que a média é esse somatório dividido por N, certo? Se eu elevasse os dois lados ao quadrado, G ao quadrado seria N ao quadrado, que multiplica Y ao quadrado. Lembra que essa relação aqui apareceu na fórmula do slide anterior? Isso, então, nós vamos chamar o SA maiúsculo, ele vai ser a soma dos quadrados relativos à média,
que é, então, n que multiplica y ao quadrado. Com isso, o que a gente pode dizer? Se eu fizesse a soma dos quadrados total, ou seja, pegasse cada indivíduo que eu avaliei e simplesmente elevasse ele ao quadrado, eu teria o S ao quadrado, a soma dos quadrados total. Essa soma dos quadrados total, ele vai ser a soma dada a média, que a gente viu aqui, mais entre o tratamento e dentro do tratamento. Substituindo por as relações de cada um, SA é esse termo, ST, que é entre os tratamentos, é esse termo, e SR é esse termo. Ou seja, podemos dizer que a soma de quadrados total é igual à soma dos quadrados devido à média, SA, mais a soma dos quadrados entre os tratamentos, ST, mais a soma dos quadrados dentro dos tratamentos, ou seja, residual, que é o SR. E o grau de liberdade total, que é N, também pode ser dado pela soma dos graus de liberdade de cada parte. O grau de liberdade da média é 1, o grau de liberdade entre os tratamentos é K menos 1, e o grau de liberdade da soma dos quadrados dentro de tratamentos é um N menos K. Com isso, nós podemos resumir o nosso quadro de ANOVA nessa seguinte fórmula. Aqui estão, então, todas as fórmulas e as relações em que pode-se calcular a soma dos quadrados, grau de liberdade e quadrado médio, para a contribuição da média, a contribuição entre tratamentos, dentro do tratamento e a contribuição total da variância. Assim, a gente pode explicar nesse quadro como é distribuída a variabilidade desses dados. No nosso exemplo da tabela 3, nós temos aqui os valores finais aí para nosso quadro de ANOVA, em que a média, a gente tem o SQ, que é a soma dos quadrados, grau de liberdade, quadrado médio, aqui entre os tratamentos, dentro do tratamento, e aqui total. Mas até agora, a gente só descobriu como é que essa variabilidade dos dados está distribuída. Precisamos agora formular um modelo e verificar a adequabilidade desse modelo. No nosso exemplo da tabela 3, vamos supor a seguinte coisa. Os dados representam 4 amostras aleatórias de 4 populações normais com mesma variância, mas com médias populacionais diferentes. Ou seja, essa é a nossa hipótese H1. Lembra que as médias são diferentes. Então, nós teremos um seguinte modelo. Cada dado da amostra pode ser dado pela média do tratamento mais um resíduo, que a gente vai chamar aqui de eta T1, TI. Tá? Lembrando, então, que varia de 1 até N indivíduos dentro do tratamento e T é o número de tratamentos, que vai de 1 até K tratamentos, certo? Então, NT aqui é a média populacional para o tratamento T. E aqui, o eta TI são os resíduos que são aí identicamente distribuídos, que tem que tem distribuição normal com média 0 e uma variância populacional. Fazendo então a análise dos resíduos, se as suposições que nós colocamos são verdadeiras, os resíduos, ou seja, o que é o resíduo? É o valor medido menos o valor predito, que vai ser esse Y com o chapéu, eles vão variar aleatoriamente em torno de 0. Por exemplo, vamos analisar os dados da tabela 3. Nós temos aqui os resíduos, né, que é a média, que é o valor pelo valor predito, em que a gente tem aqui a distribuição. Nós podemos observar que os resíduos, tanto conjuntamente, ou seja, quando a gente plotou junto, quanto aqui de forma separada, eles estão aqui mais ou menos distribuídos de forma aleatória ao torno do 0. E aqui a mesma coisa, ó. Apesar de não ser exatamente simétrico, não existe aparentemente uma tendência
nesses resíduos de distribuição, de ter uma variabilidade muito diferente. Então, aqui a gente pode perceber que para cada tipo de madeira eles estão distribuídos aleatoriamente em torno do zero. Fazendo então outro gráfico nessa figura 6, o gráfico dos resíduos versus os valores estimados, a gente pode observar aqui que eles também estão aleatoriamente distribuídos em torno do zero, indicando então que a variância é mais ou menos constante para todos os valores da nossa resposta. Se a gente plotasse esses dados numa sequência temporal em que eles foram adquiridos, a gente também pode perceber que eles estão distribuídos aleatoriamente em torno do zero. O que isso mostra? Que durante a aquisição desses dados não teve um erro sistemático. Por exemplo, então o treinamento desse pesquisador em medir esses corpos de prova foi adequado. Ou seja, esses índices de resistência ali, eles não variaram com o tempo dessa medida. Como nós usaremos, então, esse quadro de ANOVA? Vamos considerar o nosso modelo, em que cada valor é dado pela média do tratamento mais um resíduo. E faremos, então, o nosso teste de hipótese. H1, que é o que queremos comprovar se eles são diferentes. Então, H0, que é a nossa hipótese nulidade, diz que essas médias seriam todas iguais. Com os dados da tabela 3, a gente tem aqui, então, o nosso quadro de ANOVA, certo? A soma dos quadrados, o quadrado médio. Basicamente, o que a gente precisa? A gente precisa garantir que a variabilidade entre os tratamentos ela seja bem maior do que a variabilidade dentro do tratamento. E assim a gente pode dizer com confiabilidade se eles são então diferentes. Se a variabilidade entre os tratamentos for bem maior, a gente então vai poder dizer que eles são diferentes. Para isso, nós faremos um teste de hipótese. Nós precisamos definir qual é o grau de confiabilidade do teste, ou seja, definir o alfa, que é o nível de significância. Geralmente utiliza-se 5%, mas pode ser que para o seu experimento, se for um experimento que não tem uma precisão de medida muito grande, é aceitável utilizar até 10% ou 15%, dependendo do experimento. Ok, como que a gente faria, então, esse teste? Vamos pegar os valores do quadrado médio e nós vamos fazer uma razão do quadrado médio entre o valor estimado da variância ponderada entre os tratamentos dividido pelo residual. Então, nesse caso, 76 por 5,6 dá 13,6. E para fazer o teste estatístico, como aqui nós estamos usando medidas de duas variâncias diferentes, nós vamos utilizar a estatística de Fisher, certo? Então, aqui, como que nós faremos? Nós utilizaremos, então, o grau de liberdade de cada uma dessas variâncias aqui. Então, entre os tratamentos, a variância era 4 tratamentos menos 1, que dá 3. E o residual, que era 24 menos 4 tratamentos, que deu 20. Certo? Então, nós vamos calcular o F de Fisher com grau de liberdade 3 e 20. E devemos escolher qual o nível de confiabilidade do teste. Vamos fazer um teste aqui usando 5% e 1%. Esses dados do F de Fisher são tabelados. Na tabela, ela mostra uma distribuição parecida com a desse desenho aqui, certo? Em que nós temos a distribuição do F de Fisher e nós vamos achar o valor em que nós vamos poder marcar a área de rejeição de H0, certo? Então, essa tabela aqui, nós vamos fazer o exemplo em que temos 5% de probabilidade. Aqui na parte de cima estão os graus de liberdade, tá? Para a parte 1 aí, que é entre os tratamentos, e aqui o grau de liberdade 2, que é dentro dos tratamentos. Então, a gente quer o grau de liberdade inicial é 3 e o grau dentro dos tratamentos é 20. Com isso, marcamos o nosso valor aqui de 3,098, ou seja, aproximadamente 3,1.
certo? Então, voltando aqui, ó, 3,1. Da mesma forma, podemos ir na outra tabela para 1% e fazer a leitura. Viu que esse valor corresponde a 4,94? Por quê? Vamos localizar, ó, o ponto de 5%, 3,1, está aproximadamente nesse local. Então, eu tenho uma área aqui que corresponderia a 5%. Se eu quero uma área de 1%, obviamente esse valor vai ser do F vai ser um pouco maior. Por isso que ele deu 4,94, que seria então essa areazinha aqui. Como que nós faremos então o nosso teste? Nós vamos pegar o valor observado, né, que é a razão entre a variância entre os tratamentos e dentro do tratamento, que deu 13,6, e nós vamos marcar ele aqui. Então, a razão observada, ela está bem aqui. Ou seja, independente se a gente fizesse o teste com 1% ou com 5%, nós cairíamos dentro da região de rejeição de H0. Então, rejeitar aqui H0, que fala que eles são iguais, é aceitar H1, que diz então que eles são diferentes. Ou seja, existem diferenças reais entre as médias de índice de resistência desses tratamentos. Vamos fazer mais um exemplo? Sugiro que você pegue caneta, papel e que você vá fazendo as contas conosco. Exemplo 14. 3 conjuntos de amostras com revestimento metálico receberam tratamentos térmicos diferentes. Foi realizado um ensaio de corrosão e erosão em que as amostras eram desgastadas. A partir dos resultados de perda de massa ao fim do experimento, pode-se dizer que há diferença entre os tratamentos térmicos? Aqui está, então, a tabela com os nossos resultados, tá? Em que a gente pode ver aqui. Para o tratamento térmico A, ao fim do experimento, a amostra pesou 48 gramas, a outra 49 e a outra 50. Para o tratamento B, que a gente tem 4 amostras, e para o tratamento C. Podemos somar, então, fazer já a média da amostra A, a média da amostra B e a média da amostra C. Somando todos os valores aqui dentro e dividindo pelo número total, temos a média da amostra completa. Precisamos, então, definir a nossa hipótese. Foi perguntado, pode-se dizer que a diferença entre os tratamentos térmicos é o que eu quero comprovar, vai ser o meu H1. A hipótese, então, nulidade, H0, que diz o contrário, me diria, então, que essas médias são todas iguais. Podemos, então, pensar em construir o nosso quadro de ANOVA. Vamos fazer, inicialmente, os dados relativos à média. Quem seria SA, que é a soma dos quadrados relativo à média? É o número total de dados, que aqui nós temos, então, 3 e 3, 6, com 4, 10. Que são 10 dados, vezes a média total, que nós já calculamos ali, que é 50. Então, 10 vezes 50 ao quadrado, temos 25.000. O grau de liberdade da média é 1, porque só existe um valor. E aqui podemos calcular, então, o SA ao quadrado, que é o 25.000 dividido por 1, que também dá 25.000. Agora, faremos os dados relativos a entre os tratamentos. Aqui temos a soma dos quadrados entre os tratamentos. Para isso, vamos precisar do dado de número de amostras de cada tratamento e a média de cada tratamento. Vamos para o tratamento 1. No tratamento 1 temos 3 amostras, a média é 49, a média total é 50, elevado ao quadrado. No tratamento 2 temos 4 amostras. A média é 50, a média total é 50, então esse termo vai zerar. E temos para o tratamento 3 amostras, em que a média é 51 do tratamento, menos 50, que é a média global, ao quadrado. Todo esse valor aqui vai dar 6. O grau de liberdade entre tratamentos é K-1, que é 3 tratamentos, menos 1, que é 2. Com isso, conseguimos calcular o quadrado médio, que é o ST, ao quadrado minúsculo. Desculpa aqui, gente, pessoal, tá? Aqui é T. Em que nós podemos colocar aqui, então, o 6 dividido pelo grau de liberdade 2, que é igual a 3. Vamos calcular agora dentro dos tratamentos. A gente tem aqui a soma dos quadrados residual dentro do tratamento,
que seria, então, pegar cada valor individual, menos a média do tratamento e elevar ao quadrado, certo? Eu coloquei aqui a resposta, mas nós poderíamos fazer. Como seria isso, então? Eu pego esse valor 48, menos a média do tratamento, que é 49, vai dar menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. 49 menos 49, 0. 50 menos 49, 1. Então, já daria 2. E faria isso, então, para todos. Isso faria o somatório no final. E aí, isso me leva a 12. Certo? Pause o vídeo aí e faça essas contas. Ok. Após você terminar, vamos calcular agora, então, o grau de liberdade, que é o número total de amostras, que é 10, menos o K tratamentos, que são 3. Nós temos um grau de liberdade residual de 7. Calculando, então, o estimador ponderado dentro dos tratamentos, nós temos aí o SR, que é 12, dividido por 7, que é 1,714. Podemos agora colocar todos esses dados, organizá-los dentro do nosso quadro de ANOVA, certo? Então, ó, aqui estão os nossos dados normais, a nossa hipótese, e esse, então, é o nosso quadro. Esse é o nosso quadro aí de ANOVA. Então, em que a gente tem os dados relativos à média, ó, eu coloquei o SQ, que é a soma dos quadrados, tá? Os graus de liberdade e o quadrado médio de cada um. E aqui eu tenho o valor total, que eu não tinha feito anteriormente, mas se vocês quiserem calcular para poder comparar, ele, na verdade, é simplesmente a soma dos outros, tá? Por isso que nós podemos ver que o grau de liberdade é a soma desses e o grau de liberdade da soma dos quadrados também é a soma desses aqui. Fazendo agora a razão do quadrado médio. Vamos fazer o ST ao quadrado, que é 3, dividido pelo SR ao quadrado, que é 1,714. Isso me deu um valor de 1,75. É um valor baixo. Isso indica que a variabilidade residual dentro dos tratamentos está muito próxima da entre os tratamentos. Provavelmente, esses valores de média são realmente iguais, mas nós precisamos comprovar isso estatisticamente. Para isso, nós vamos, então, fazer a estatística do teste, certo? Precisamos, então, calcular o F de Fischer. O F de Fischer, ele tem que ser usando o grau de liberdade entre tratamentos, que são 3 tratamentos menos 1, 2. E residual, que a gente já calculou aqui, que dentro que o grau de liberdade é 7. Usando um alfa, uma probabilidade aí de 5%, lembra que esse alfa ele é a probabilidade da gente errar no nosso teste. Então, a gente quer que essa probabilidade seja baixa, certo? Então, olhando esse valor lá na tabela do F de Fischer, nós podemos obter aí um valor de 4,737. Vamos plotar, então, aqui o nosso gráfico. Aqui está um exemplo do F de Fischer de 2,7, em que nós marcamos aqui o ponto de 5%, que é o 4,737. Essa região vermelha é a região de rejeição de H0. No entanto, o valor observado foi 1,75. Ou seja, o valor observado ele está fora da região de rejeição de H0. Então, está na região de aceitação de H0. E nós iremos, então, aceitar H0, que diz que as médias desses tratamentos, do desgaste da amostra após os tratamentos, é igual, certo? Então, a gente pode concluir que os tratamentos são estatisticamente iguais. Bem, essa foi, então, a nossa 5ª aula, em que nós passamos aí a parte teórica. Na próxima aula, iremos fazer esses mesmos exemplos utilizando o Excel. Te vejo na próxima aula.